No início do século XX, um neurologista austríaco desenvolveu uma teoria para tentar explicar a mente humana. Sigmund Freud revelou o conceito de inconsciente e criou a psicanálise com o objetivo de analisar o comportamento humano e tratar diversos transtornos mentais. As ideias de Freud inspiraram diversos ramos da psicologia. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Como sempre, vou passar os contatos. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma dica para o nosso programa, fique à vontade. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Bom, nosso convidado de hoje é o professor Evandro Fernandes Alves, que é doutor em psicologia. Obrigada pela participação, professor. Muito obrigado e agradeço o convite por poder falar de Freud, sempre é um prazer. Falar de Freud, da psicanálise, sempre é um prazer e muito obrigado pelo convite. Bacana. Bom, então vamos começar perguntando sobre ele, né? Afinal, quem foi o Freud? Bom, Freud foi um médico, nós dizemos que ele é um médico vienense, mas de fato ele nasceu na Morávia, uma cidade pequena da Tchecoslováquia, mas muito cedo ele muda, a família muda, ele tinha 4 anos na época, quando eles mudam para Viena, com o objetivo de dar um estudo, uma formação para Freud. E então ele faz uma boa formação, é um dos grandes centros da medicina da época, juntamente com Paris, a Alemanha também toda era um centro forte de estudo da neurologia. Então, Viena passa a ser o local onde Freud vai fazer essa formação, e é uma formação em anatomia, em biologia, mais voltado para a medicina. Mas o interesse dele era essa ligação do corpo com o psíquico. Então, não era a medicina enquanto prática, mas a medicina enquanto estudo. E faz uma boa formação nesse campo. Mas quando ele começa a perceber que não é só aí que estão as grandes questões do psíquico, então Freud se torna o Freud psicanalista, Olha só. Muito bem, professor. Então, para a gente começar essa conversa, antes de se aprofundar mais especificamente, vamos começar com um resumo. Eu queria que você dissesse para a gente, de uma forma resumida, o que é a psicanálise? Bom, nós podíamos definir a psicoanálise, como um método de análise do psíquico, das questões do psíquico. Mas eu diria que a psicanálise nasce e um dos seus grandes fundamentos é a questão do inconsciente. Então, Freud, eu até dividiria, ou eu diria que são 3 Freuds diferentes. Um primeiro Freud, aquele que é médico e que se dedica ao estudo das doenças mentais. Um segundo Freud, aquele Freud que percebe que não somente os doentes, mas todos nós temos as neuroses e temos um movimento do aparelho psíquico que é capaz de nos causar dor, doenças, e grandes problemas psíquicos. Então é um Freud que não trabalha somente aí com as questões da doença mental, mas que começa a postular os conceitos e uma estrutura da mente em que o inconsciente é a parte primordial. É a parte mais importante. E quando eu falo de inconsciente, eu não posso falar de inconsciente se não falar do que é o centro do inconsciente. O que forma, o que dá o movimento do inconsciente, que é o desejo. Então, Freud, ele descobre que no centro desse inconsciente, que depois, na sua reformulação da teoria, ele vai chamar de id, o centro do id é formado pelo desejo. E todo o problema que o desejo acarreta, todas as suas vantagens, porque uma vida sem desejo é algo, um corpo sem desejo é um corpo sem vida. Entretanto, esse desejo cobra um preço. E muitas vezes o preço desse desejo é o sintoma. Mas isso, num grau mais elevado, nós podemos dizer que causa as doenças. Só que todos nós temos esse movimento. Num grau maior ou menor, mas o nosso aparelho psíquico é constituído de uma forma que o desejo é o centro e ele causa, muitas vezes, alguns sintomas. Alguns maiores, outros menores, mas sempre é o desejo que faz esse movimento e que está no centro desse inconsciente. Por que Freud acaba sendo um reformulador de muitas teses, de muitos conceitos e um revolucionário?
né? Ele passa a ser um revolucionário porque ele percebe que muitas das nossas atitudes são guiadas por esse desejo e que nós não conseguimos dar conta dele pela consciência. Então, isso é muito importante. Ele diz que o centro, né, que a questão importante do humano está nesse lugar que é o inconsciente e que muitas vezes a consciência não dá conta, né, de lidar com esse desejo. Né? Então, nós não conseguimos, né, pela consciência, dar conta de todas essas questões do desejo e desse movimento que o aparelho faz e que muitas vezes causam esse sintoma. Mais tarde, um outro médico parisiense, Jacques Lacan, retoma isso, né, e, parafraseando Freud, ele diz, né, que antes, né, com René Descartes diz que, né, penso, logo existo, ou seja, que o nosso centro era a consciência. Depois de Freud, e Lacan retoma isso, ele diz, bom, nós não somos senhores na nossa própria casa, como Freud tinha dito anteriormente, ou seja, né, nós não temos domínio de nós nessa plenitude que nós acreditávamos. Né? Então, a consciência não dá conta de todo esse ser que é esse ser, esse sujeito humano. Puxa, bem complexo tudo isso, muito interessante, porque afinal tudo isso faz parte de todos nós, né, todos professor? Nós. Uhum. Agora, não sei até que ponto você tem esse tipo de informação, mas qual era o cenário que levou o Freud a desenvolver essa teoria? Por que ele se envolveu tão diretamente? Existia alguma coisa na vida pessoal dele, enfim? Na verdade, sim, ele tinha um desejo, né, e o desejo trazido pelos pais, que ele seria um gênio, e que seria um grande nome, que ele teria um grande nome. Então, os pais, desde muito cedo, começam a trazer isso para Freud, que ele seria... Mas, o que faz com que Freud descubra essa instância, que depois ele chama de inconsciente, na verdade, era uma das doenças mais comuns da época, que era a histeria. Né? Então, Freud, como médico neurologista, começa a estudar a histeria, ele vai até Paris, faz um estágio, né, um estágio de 6 meses na La Petite-Salpêtrière, que é um hospital, né, bem conhecido de Paris, com um mestre muito importante da época, que é Charcot. Né? Então, Jean-Martin Charcot, era o nome dele, né, era um médico também bastante importante da época, em que começa a mostrar o fenômeno da histeria através da hipnose. Então, hipnotizava os doentes, geralmente as doentes, porque se acreditava na época que só as mulheres padeciam da histeria. E aí, esse médico, Jean Martin, faz a apresentação desses doentes. Freud percebe, então, que, né, tinha comandos na mente desses pacientes que provocavam sintomas no corpo. Ao procurar a causa desses sintomas, paralisias, a primeira paciente tinha paralisia, ela não conseguia beber água, ela tinha uma série de sintomas, não falava mais a língua materna. Ao procurar esses sintomas no corpo, não achava uma causa biológica. Então, Freud começa a pesquisar quais seriam as causas e percebe que nós, muitas vezes, temos comando dentro da nossa mente que fazem sintomas nesse corpo, mais ou menos do que nós chamaríamos de sugestão. E aí ele se dá conta que, então, a nossa mente não é só consciência. Que existe um lugar na mente onde formam esses sintomas. Entretanto, se eu pergunto, se eu demando a um doente que padece desses sintomas o porquê, ele vai dizer que não sabe. Ele não sabe por quê, porque foge da consciência, mas está nesse outro campo. Então, Freud percebe com os pacientes histéricos, geralmente as histéricas na época, que existe um lugar na mente que não é a consciência simplesmente, e que é o depositário dessas representações que provocam sofrer e que provocam dor no corpo físico. Então, Freud, hoje a gente fala muito de integralidade, ver o sujeito, né, na saúde como um sujeito integral, certo, e não só um modelo biomédico. Freud é um pioneiro nisso. Ele diz, bom, o corpo provoca sintomas psíquicos, mas o psíquico é capaz também de provocar sintomas no corpo. E Freud é um pioneiro do que nós chamamos de psicossomática. Né? Então, é o primeiro que passa a explicar sintomas formados no corpo, que nós chamamos hoje, não chamamos de histeria, mas chamamos de sintomas de conversão. Ou seja, uma conversão psíquica no corpo biológico. Então, esse primeiro Freud é o Freud que está na medicina e que começa a descobrir.
esse outro campo. Temos esse segundo Freud, que é o Freud, então, que estuda o humano, né, na sua estrutura, na estrutura da mente, e começa a explicar. Ele fala sobre sexualidade. O centro do id é o desejo e a sexualidade. Isso já vai ter para Freud um grande dessabor. Né? Por quê? Porque nós recalcamos a sexualidade. E se hoje nós temos, né, uma certa aversão quando falamos de sexualidade, ou temos que lidar com ela, imaginemos nós como era no tempo, né, no tempo de Freud. Então, ele é convidado a se retirar da universidade. Ele tem um trabalho mais ou menos exilado por mais de 10 anos. E ele paga um alto preço, mas ele não abandonou essas ideias, porque ele tinha certeza que aí no desejo e na sexualidade estava a explicação de muitas das questões que nós padecemos. Então, esse segundo Freud, ele mostra isso, e aí Freud passa a ser aceito, chamado, né, para as conferências, passa a ter um nome importante, né? Mas nesse primeiro momento é um trabalho solitário na clínica. E aí nós temos um terceiro Freud, que eu brinco com meus alunos aqui da universidade, que é o Freud freudiano. O que é o Freud freudiano? É o Freud que trabalha com a realidade, né? O Freud que trabalha com a realidade é um Freud que ele não trabalha com a fantasia, com a ilusão. Mesmo sabendo que nós humanos precisamos do imaginário ou muitas fantasias, mas nós sabemos que nesse campo do real, né, estão muitos sintomas, e que em análise é isso que nós fazemos. Nós abrimos desse imaginário e trazemos esse analisando para o contato com essa estrutura do real. E nós encontramos lá o desejo, nós encontramos a sexualidade, nós encontramos o que Freud chama de complexo de Édipo, que é a nossa estrutura, nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com esses outros, né, que são esses primeiros seres importantes na nossa Constituição. Então, nós vamos abrindo essa estrutura real e nos damos conta que aí, né, está a verdade do sujeito. Né, que aí está a verdade do sujeito, que nós acreditamos que a verdade que nós estamos inscrito aqui, o escrito ali, muitas vezes é imaginário. E aí nós nos damos conta, Freud usa uma metáfora bastante importante da arqueologia, como arqueólogo que vai juntando peça por peça de um quebra-cabeça, que é um trabalho minucioso de reconstrução. Ele chama num texto, Reconstruções em Análise, da reconstrução da nossa história, da nossa estrutura e do nosso psíquico. Muito bem, professor, você falou até da questão do Freud ter, a princípio, não sido bem aceito, e até a questão um pouco de trabalhar com sexualidade, ser um pouco taxado. Até hoje tem gente que trata Freud como sexista. Você, professor, analisando, sendo um estudioso da área, como é que você analisa essa relação do Freud com as pessoas e esses preconceitos que algumas pessoas têm com os estudos de Freud, e como isso está hoje também? Eu não diria que somente a sexualidade, né? A sexualidade, na época, é isso que faz todo esse movimento, né? Que faz a exclusão total. Ele é convidado a se retirar e não era aceito, né, na Viena da época, não era aceito nos locais nem de ciência e nem nos locais públicos. Então, ele trabalha silenciosamente na clínica. Esse Freud, então, ele sim, pela sexualidade. E depois Lacan, Jacques Lacan, vai dizer que não somente a sexualidade, mas essa lida com o real. Nós não nos damos muito bem com o real, a verdade. Nós não nos damos muito bem com a verdade. A verdade seja da sexualidade, a verdade, a questão, por exemplo, do real da morte. Quem é que gosta de pensar que nós temos um fim? Né? Então, é uma coisa que também não aceitamos muito bem. E o real de outras questões, por exemplo, as relações. Né? Quando Lacan trabalha, né, a partir de Freud, as relações. Né? Que desse movimento histérico, muitas vezes, que nós temos nas relações. Né? Brigamos, xingamos, nos batemos e não vivemos sem o outro. Né? Nós não vivemos sem o parceiro, né? Sempre brigando ou discutindo, e muitas vezes agressão física. Entretanto, não conseguimos ficar longe. E aí Freud diz, isso está explicável, porque no inconsciente há esses paradoxos, amor e ódio. Eu também brinco às vezes com meus alunos, vocês, né, separam e dizem nunca mais, né? E ficam se ocupando da pessoa o tempo todo. Vão lá, ficam no Facebook, vê se entrou, se olhou, se curtiu. Ótimo. Está ali, né, trabalhando
Amor e ódio está muito próximo. A indiferença é outra questão. A gente tem que fazer um intervalo, professor, Ok. mas já voltamos rapidinho a conversar com o professor Evandro Fernandes Alves, doutor em psicologia. Estamos falando de psicanálise, Freud, Lacan também. Já, já. Já estamos de volta hoje. O nosso programa está falando sobre psicanálise, sobre Freud e Lacan. Nós estamos conversando com o professor Evandro Fernandes Alves, doutor em psicologia. Muito bem, professor. Eu queria saber agora, a partir da psicanálise, o que é possível definir no comportamento individual de uma pessoa a partir de uma sessão de psicanálise? Bom, para nós, todo comportamento é singular, né? Todo comportamento é singular. O sujeito chega na nossa clínica, chega no consultório, né, falando de algo, de algum acontecimento, de algum sintoma, nós precisamos escutá-lo para saber o movimento, de onde se escreve e o porquê disso. Porquê desse, quais são as inscrições psíquicas inconscientes que fazem esse comportamento. Então, para nós, todo o comportamento é individual e precisa ser analisado, né? E Freud diz que a interpretação dos sonhos é a via régia, via real, para o acesso ao inconsciente. Entretanto, para sabermos de que esse sujeito está falando, não basta nós termos alguns signos, por exemplo. Se ele sonhou com isso, como Freud até dizia na época, existia um código, né, de signos onde, né, aqueles manuais onde se interpretavam os sonhos, onde que para todos aquele signo servia de uma maneira única, né? Quando Freud fala da interpretação dos sonhos, ele diz, um sonho só tem sentido ser interpretado naquela estrutura desse paciente. Lacan depois retoma e vai dizer, um significante, que é aquele sonho, né, que vem nos sonhos, só vai ter significado se analisado numa cadeia de significantes. Então, se alguém para e diz, você é psicanalista, né, doutor em psicanálise, né, minha formação é doutorado em psicanálise na Universidade de Paris, mestrado e doutorado lá em Paris. Então, eu sou psicólogo e depois sou também psicanalista, né? Psicólogo de formação aqui, depois psicanalista. Então, lá, né, a gente, por exemplo, mas você é doutor em psicanálise, você pode me dizer, eu sonhei com tal coisa. O que quer dizer? Eu vou dizer, não sei, né? Não sei ainda. Por quê? Só saberei se nós analisarmos a sua estrutura psíquica, o seu desejo, o seu id, o seu ego, o superego, toda a sua estrutura psíquica, e a partir daí, aí esse sonho começa a ter significados. E de fato, aí ele passa a definir o que está nessa questão do inconsciente. Adentramos ao inconsciente, mas o inconsciente é singular, né? E às vezes o que nós vemos no comportamento, as causas são completamente diferentes. Ou seja, cada um vai ter a Cada sua um vai ter a simbologia sua dentro do seu e contexto. a sua singularidade. Legal. Professor, e na hora de trabalhar com a psicanálise, até mesmo com outros ramos da psicologia, ao atender um paciente, existe algum código de ética, alguns procedimentos que o psicólogo deve seguir? O psicólogo tem o seu código de ética, né? Na psicologia, nós temos nosso código de ética, e aqui, então, eu vou falar da ética da psicanálise. Teve um seminário, que é uma publicação lacaniana, de um ano todo de trabalho, onde ele fala da ética da psicanálise a partir de Freud. Freud e Lacan definem a ética da psicanálise como a ética do desejo. Então, quando chega alguém analisando na clínica, diz Freud, evite qualquer julgamento, seja de onde veio. Nós só não podemos deixar passar questões que fazem o outro ou colocam o outro em risco. Né? Um abuso sexual de menores, então isso nós somos, pela nossa ética, nós denunciamos. O restante, para nós, nada pode nos surpreender. Quando esse analisando chega, ele chega com um movimento que nós chamamos de superego, da censura, né, cheio de ressalvas. Será que eu vou falar da minha sexualidade? Né? Será que eu vou falar de alguns sentimentos que eu tenho, alguns sentimentos agressivos, né? Algumas questões que me causam uma certa angústia, ou até mesmo que se levanta essa questão moral, essa questão religiosa, enfim. Então, chega com essas questões, mas o analista tem que estar preparado para escutar todas as questões, porque nada que venha do desejo pode nos surpreender. Então, o que vem do desejo, seja o campo sexual, por exemplo, né? Nós temos que atender
Nós temos que escutar esse sujeito que chega sem nenhuma reserva, porque nós sabemos, Lacan até brinca, ele diz o desejo, ele é vagabundo, né? Ele é vagabundo porque ele não tem essas reservas, essa moral. O que está fazendo esse sujeito sofrer é que, de um lado, o desejo se levanta, querendo satisfação, e, de um outro lado, tem a ética, a sociedade, a moral, os bons costumes, a sua própria imagem narcísica. Ah, mas se eu colocar esse desejo em movimento, como que eu, uma pessoa da sociedade bem aceita, como que vão me olhar? As críticas que vêm. E depois Freud chama isso de superego. Então, o superego é constituído dessas questões. E no meio, um sujeito que nós chamamos do ego, que é o eu, que tem que lidar com essas duas questões. De um lado, um desejo que é soberano, exige satisfação, e que muitas vezes a gente tenta dar outro destino para ele, né, se livrar dele de outras formas, mas que ele está escrito e que exige satisfação. E de um outro lado, né, esse sujeito da consciência, esse sujeito moralista, esse sujeito que não aceita esse tipo de comportamento, esse tipo de desejo. E aí vem esse sujeito sofrendo. Para o analista, o que nos importa é analisar a estrutura e mostrar para o sujeito onde isso se forma, onde isso se movimenta. E as questões, então, as questões do desejo, dessa questão de certo, de errado, moral ou amoral, isso não pode entrar na análise, né? Não pode. E nós dizemos que essa é a ética da psicanálise, é a ética do desejo. Né? Ok. Você tinha mais uma? Não, mas eu posso fazer, professor. Após tanto tempo de estudos do Freud, a gente viu a sociedade evoluir, passar por novas eras, novas fases, e as teorias dele continuam atuais, continuam encaixando muito bem. Professor, na sua opinião, por que isso acontece? Bom, primeiro porque eu nem diria que evoluiu muito a sociedade, né? Eu acho que a gente... Tecnologicamente, eu acho no máximo. Eu acho que tecnológica, mas acho que a gente não evoluiu tanto como a gente imaginava, né? Algumas questões aí estão colocadas, a agressividade está do mesmo jeito, né? As guerras continuam. Freud sai, então, de Viena e se dirige a Londres, morre em Londres por conta da guerra, né? E nós vemos guerra aí e vemos que muitas coisas continuam no mesmo lugar. Por que Freud continua atual? Porque a estrutura humana não vai mudar. O que muda é o que dá esse movimento, né, na sociedade, enfim, o que acaba, né, dando como um enxerto dessa estrutura. Mas a estrutura em si continua a mesma. Todos nós temos id, ego, né, superego, tivemos ou tiveram no passado, temos hoje, e as futuras gerações terão id, ego, superego, terão esse movimento da mente e essa continuará atual. Então, a estrutura continua e vai continuar. E ele é muito atual porque a psicanálise vai também colocando para as questões cotidianas, sendo o que Freud chama de psicanálise aplicada. Eu falo para meus alunos, se hoje chegar na nossa clínica um casal de homoafetivos, 2 homens, para adotar uma criança, isso é possível? Nós temos que pensar a partir das estruturas. A estrutura de pai, de mãe, e é possível, desde que essa estrutura seja colocada. Alguém faz o papel de mãe, tem uma série de questões aí. Então, a psicanálise se atualiza também nas questões cotidianas. Agora, as questões estruturais continuam as mesmas. A questão do aparelho psíquico continua, o mesmo desejo continua, elegemos outras coisas para o desejo. Okay. Consumo, consumimos outras coisas, mas o buraco do desejo está aí, né? Perfeito. Professora, muito rápida a entrevista, estamos indo para o finalzinho, mas em termos gerais, a psicanálise tem... em que situações ela é importante? Para que problemáticas do ser humano ela está sendo válida? Bom, ela é válida para as questões do humano, né, de uma maneira geral. Para chegarmos ao inconsciente, nós temos que elaborar uma série de questões. Então, nós trabalhamos desde as questões, começamos pelas questões cotidianas que o sujeito chega. Nós trabalhamos com os traumas, né? Não é fácil elaborar alguns traumas, perda de pessoas queridas, né, que causa dor, que provoca esse movimento, mas chegamos até a grande estrutura, que é a estrutura do inconsciente, e aí fazemos, de fato, o trabalho, que é o trabalho de reconstrução que eu falava anteriormente. Mas todas as questões que envolvem o humano,
são passíveis e podem ser trabalhadas pela psicanálise. Agora, uma coisa tem que ficar muito clara: a psicanálise trabalha nas profundezas, ou seja, em questões muito íntimas, questões muito delicadas, né, e muito singulares. Então, o sujeito ou a pessoa que demanda por uma análise, que procura um analista, ela tem que saber que esse tratamento é um tratamento que provoca angústia, sim, que provoca dor, mas que para fazer elaboração dos sintomas é preciso que vá até nessa profundeza e não fique só nessa questão primária, que saia da superfície e que avance rumo a essas questões, que são questões que provocam, como eu falei, dor, angústia, enfim. Muito bacana, a gente agradece muito sua participação. Nós conversamos com o professor Evandro Fernandes Alves, doutor em psicologia. É isso, né, Lucas? Exatamente. Muito obrigado, professor. Ok, eu agradeço, né? Muito obrigado. Agradeço, né, em poder falar de Freud, sempre é um prazer, né? Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado e obrigado também a você de casa acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.